Voltamos, gente. Vamos lá. Vamos voltando. Ai, gente, uma galera de peso, que legal. Obrigada, viu, pessoal? A gente acredita que é assim que a gente consegue fomentar o mergulho aqui no Brasil, ajudar, né, a gente se ajudando e divulgando o máximo possível de informações, né, relacionadas ao mergulho. Então vamos esperar o Miguel voltar. Já já ele volta para começar a live da Let's Dive, a gente conhecer os mergulhos lá de Maceió. Vamos lá. Ó, já vi que ele entrou. Tomara que dê certo, gente, senão a gente tenta fazer. Agora foi. E aí, carregou o vídeo? Olha que engraçado, né? Tem que sair e voltar, funciona, mas funcionou. Legal. Miguel, obrigada mais uma vez por dedicar esse tempo aí pra gente. Estamos doidos para saber tudo da Let's Dive, já super conhecida, todo mundo fala bastante, né, dos programas que tem aí, a IDC, isso tudo que a gente vai bater um papo, mas muito obrigada É isso. e vamos ver o que que a gente consegue fazer aqui de... Que eu também não sou a melhor amiga da tecnologia, viu? Mas Ah, que é isso. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. E, enfim, estou vendo aí bastante galera, inclusive alunos nossos aí entrando. Muito massa. eba! Beleza, vamos lá. Eu acho que a gente fez juntos uma pautinha aí, a gente pode, acho que, ir seguindo aquela colinha. Sim. Eu vou aí ao mesmo tempo mostrando as fotos que a gente separou, mas vamos começar aí. Conta um pouco de você, da Let's Dive, onde que tudo começou, e vamos que vamos. Então vamos lá. Da minha parte, tudo começou há muitos anos atrás, né? Eu trabalho com mergulho vai fazer 23 anos agora, profissionalmente, né? Eu já comecei a mergulhar desde moleque. Ah, e aí eu entrei na Marinha com 17 anos. E aí, quando eu entrei na Marinha, eu entrei com o objetivo de virar mergulhador da Marinha. Ah, que legal. Entretanto, não rolou logo de início, só rolou mais para frente, a parte do mergulhador de Marinha. E eu trabalhei também 10 anos, quase 10 anos, com mergulho comercial. Estou trabalhando em navios, em barragens, construções, enfim, tudo e mais Isso lá alguma coisa aí debaixo d'água. no Brasil. Isso lá em Portugal. Trabalhei em Portugal e sul de Espanha, fiz alguns trabalhos ainda no sul de Espanha. Uhum. Ah, e durante esses sensivelmente 10 anos, eu fiz aí aproximadamente uns 7 mil mergulhos. Eita. E, e aí, entretanto, eu vim para o Brasil em 2005, vim com uma proposta de trabalho, que acabou por não dar certo, e aí eu passei um tempo trabalhando aqui no Brasil. Eu ainda não era instrutor, eu trabalhei primeiro numa escola que havia em Fortaleza. Comecei a trabalhar lá na escola como vendedor, ok? E depois acabei por virar chefe de operação e diretora lá da escola. Trabalhei um ano e pouco lá, entretanto fui para Porto de Galinhas, ainda dei um pulo em Curitiba, mas chegou o frio, eu fugi outra vez para o Nordeste, né? Quem gosta de frio é pinguim, como eu costumo dizer. Também odeio. Estou fora. E, entretanto, acabei por vir parar aqui em Maceió, vim com uma proposta de uma escola que havia em Porto de Galinhas, e elas me trouxeram para cá, para Maceió, e, entretanto, essa escola também não deu certo e eu acabei por ficar aqui. A Let's Dive, ela nasceu sensivelmente em final de 2009, para início de 2010, e começou comigo vendendo mergulho debaixo de um guarda-sol na Praia do Francês. Foi assim que tudo começou. Eu ainda trabalhei numa operadora que havia aqui em Maceió,
mas trabalhei sensivelmente um ano. Aí já estava evoluído, tá? Aí já era a tenda. Então aí já estava bem mais evoluído. Ah, e aí, como é que se dizia? Aí eu trabalhei nessa escola aqui, mas a- uma parte de profissionalismo deixava muito a desejar, pelo menos no meu ver, e eu acabei por me separar deles e arrancar sozinho, né? Fui trabalhando, então trabalhei alguns anos como instrutor independente, algum tempo como instrutor independente, e aí foi mais ou menos isso, né? Começou pelo guarda-sol, consegui uma parceria para ter uns cilindros emprestados, alugados, na verdade, e um compressor. Depois evoluiu aí para a tenda que você acabou de mostrar. Dessa tenda evoluiu para uma sala num clube aqui de Maceió, que eu aluguei essa sala. Era uma sala bem pequenininha, talvez com uns 2 ou 3 metros quadrados, bem, bem pequenininha mesmo. Uhum. E era assim que eu comecei a dar aula. E logo depois eu passei então para a minha primeira loja, né? Isso em 2011, que foi quando chegou a Fernandinha. A Fernandinha, ela foi minha aluna do curso básico. Olha, E aí, durante o curso, ela me seduziu e tal, e aí virou minha namorada e começou a trabalhar comigo. Aí, isso foi tem quando a uma gente, isso era minha aluna ainda. que Ah, e é isso. E aí a Let's Dive tem vindo a crescer, né? A gente sempre teve uma visão bem profissional e bem direcionada para a galera que mergulha, que trabalha conosco. Então a gente sempre quer dar a melhor experiência para todo mundo. Isso aí já é, eu creio que a nossa segunda loja que a gente teve, né? A Fernandinha Uhum. aí já estava comigo. Ah, então, exatamente, ó, e a segunda loja que a gente teve tinha 30 metros quadrados, dividido entre atendimento ao público, sala de aula e escritório. E em 2013, eu creio, 2012, 2013, devido a um problema sério que a gente tinha de conseguir profissionais para trabalhar com a gente decidiu começar a formar os nossos próprios profissionais de mergulho, né, os nossos próprios instrutores. Aí na época a gente fez uma parceria com o Miltim, né, que hoje é diretor-geral, diretor regional da PAD, e com os Travos, também course director, e eles começaram a ministrar aqui os cursos de instrutor. Isso aí era a nossa base de suporte lá na Praia do Francês, né? Era aí que a gente fazia a parte prática das aulas, recebia a galera, uma barraca também parceira nossa. Essa barraca não existe mais, ela foi derrubada há alguns anos. E aí a gente essa usava um cantinho aí da barraca para dar atendimento à galera, para receber, para às vezes família que vinha junto com os alunos, para ficar aí todo mundo na barraca e deixarmos alguns equipamentos também. o mergulho, né, era costeiro, saía da costa não, aí pegava a embarcação ali. Na verdade era costeiro, nessa época era mergulho de costa, ah, a gente mergulhava ali direto da praia, né, no canal do Francês, e eu acho que lá para 2012, mais ou menos, foi quando a gente comprou então a lancha da Let's Dive, né, para fazer os mergulhos então lá para fora, para os naufrágios. Nessa época, eventualmente, a gente conseguia fazer uns mergulhos lá para fora, para os naufrágios. A gente alugava um barquinho aqui na Federação de Vela, com um senhorzinho, super gente fina, senhorzinho, né, bem idoso já. E ele tinha um barquinho, eu acho que para 6 pessoas na época, cara, mas era um toque-toque. A gente demorava umas 3 horas para chegar aos naufrágios navegando. Então era terrível, porque a gente passava metade do dia navegando para um lado e para o outro, o barquinho era extremamente lento. E E aí, dá, com base né, em tudo isso. enjoar. É, enjoava um pouquinho, mas o pior problema era o tempo de navegação, né? Dava 6 horas de navegação para os dois lados, né? Um dia, meio dia ali quase navegando ali. Ah, mas a gente doido por mergulho, topa tudo, né, para mergulhar. Com certeza, qualquer coisa está valendo.
Show. Você quer falar um pouquinho agora, então, de como vocês estão atualmente, onde estão? Tem a casa, né, Let's Dive, que eu acho super bacana a gente mostrar, e falar um pouco de como está agora, na atualidade. Ah, sim, o pessoal está aí perguntando com relação aos naufrágios, o tempo de navegação hoje em dia. Hoje em dia a gente leva apenas uma hora, tá? Esses naufrágios estão quase a 20 quilômetros aqui da costa, e a gente leva apenas uma hora de navegação até o ponto. Com relação ao Let's Dive, hoje em dia, felizmente a gente tem crescido muito, né? Hoje a gente tem a base operacional, que é aqui a casa Let's Dive também, tem a sede com sala de aula, né? Na Hum? nossa sede lá do atendimento ao público são quase 240 metros hoje em dia, quadrados de atendimento, tem duas salas de aula, tem uma área grande de atendimento, tem uma sala de estar, tem copa, enfim, uma área bem grande. E aqui na casa Let's Dive, isso foi uma das turmas aí de GoPros que passaram aqui pela casa Let's Dive, eu vi que alguns deles estão aí online, Show. assistindo a nossa live. A casa Let's Dive ela foi criada exatamente com o propósito de a gente fazer algo muito completo, ou seja, a gente não queria apenas formar instrutores de mergulho. Instrutor de mergulho é o cara que, no nosso ver, é o cara que mergulha razoavelmente bem, ele tem uma certificação de instrutor de mergulho. O nosso foco desde o início sempre foi criar profissionais de mergulho, ou seja, dar uma visão para os nossos alunos muito maior do que apenas o mergulho em si, então, de atendimento ao público, de gerenciamento da operação de mergulho, de marketing, de vendas, enfim, abranger o máximo possível. E daí veio a casa Let's Dive. Aí, por exemplo, nessa foto, manutenção de equipamento. E junto com a casa, a gente criou também vários workshops. Hoje em dia, a gente tem cerca de, eu creio que são 19 workshops. Então, esses workshops são práticos, ou seja, a galera tem uma partezinha teórica, mas ela coloca a mão na massa. Isso aí, por exemplo, é um workshop sobre o compressor de mergulho, onde a gente Ah, detalha como é que funciona o compressor de mergulho, quais são os estágios e o papel de cada estágio, e também, por exemplo, a questão da troca do filtro do ar, de troca de óleo, enfim, a gente tenta dar uma formação mais completa possível aí para a galera. Aí é nossa área de briefing. Aqui na Let's Dive, a gente, com os nossos alunos de GoPro, antes de sair para as operações de mergulho, a gente sempre faz um briefing com todo mundo. O chefe da operação ele explica como é que vai funcionar a operação, qual é o papel de cada um. Normalmente a galera que ainda está no caminho para chegar a Dive Master, eles fazem parte da operação, mas não têm responsabilidade dentro da água, ou seja, quando chega na hora de entrar na água, eles vão com outro duplo e vão mergulhar como o restante dos clientes, mas fora da água, eles participam de uma forma geral em todas as etapas da operação, desde a separação de equipamento, montagem da agenda, carregamento da embarcação, receber os clientes, então todas essas áreas. E na volta do mergulho, ali naquela área também, a gente aproveita para fazer o debriefing, ou seja, a aham. galera que participou da operação, todo mundo agora senta ali e todo mundo vai discutir o que é que foi mais legal, o que é que foi menos legal, se teve alguma dificuldade durante a operação. E o objetivo disso é a gente ir limando arestas, né? Todo mundo vai aprendendo, às vezes com os nossos próprios erros, às vezes com os erros dos outros, mas a gente vai sempre esmifrando, e, enfim, vai destrinchando etapa a etapa para entender o que é que causou aquela dificuldade para aprender. E Falou basicamente é aí isso, a gente. uma verdadeira imersão, mergulho, é muito importante, né? Para quem está se profissionalizando, vivenciar realmente a operação, né? O dia a dia e É, tal, ela se prepara muito mais do que o próprio IDC, né? Digamos aí. o IDC é só um complemento, né? Ah, Sim, o que eu vivo aqui no dia a dia, eu até costumo dizer que a galera vive mergulho 24 horas por dia aqui, né? Durante o dia mergulha, à noite sonha com mergulho.
Então, a galera tá imersa num dive center. E eles, de uma forma geral, eles participam de todas as atividades aqui do dive center. E isso vai preparando eles cada vez melhor. E eles têm feedback constante em todas as áreas, não só na área do mergulho. Então, Uhum. no atendimento ao público, a gente, por exemplo, faz o roster aqui, né, que é a pessoa que recebe os clientes na praia. Então, eles lá na praia, um dos instrutores está ao lado lá do roster para receber, para ir treinando ele como é que ele lida com os clientes. Na parte de vendas, a mesma coisa, a gente dá treinamento de vendas aqui para a galera, dá treinamento de marketing aplicado ao mergulho, né? Vendas aplicadas ao mergulho e marketing aplicado ao mergulho. E a gente faz todo esse papel aí para poder levar a galera o máximo possível aí para o nível profissional. Show. Ó, fizeram duas perguntas aqui. Uma se a casa tem alojamento e a outra é quando vai ter uma tour na casa e na loja Let's Dive. Então, a casa sim tem alojamento. A gente tem 2 quartos masculinos e um quarto feminino aqui na casa, tá? Enfim, a casa é totalmente preparada, ou seja, tem cozinha para a galera preparar as suas refeições, tem lavandaria para lavar a sua roupa. Tu mostraste aí umas fotos da sala, que é a área de convívio aqui da casa, né? Onde a galera, enfim, fica aí na sala assistindo os vídeos e documentários sobre mergulho. Tudo na casa aqui é sobre mergulho, e essa mesmo. Então, tudo na casa é sobre mergulho, a galera vê vídeos sobre mergulho, a galera vê documentários sobre mergulho, a galera procura coisas no YouTube sobre mergulho. O foco é realmente mergulho. Ah, o, a casa ela é exclusiva para os alunos de plano de carreira, né? Então, apenas a galera que está indo para Dive Master ou a galera que está indo para instrutora que fica aqui na casa Let's Dive. Okay? E chega a ter, aqui no verão, chega a ter 14 pessoas aqui na casa, 14, 15 alunos aqui na casa, entre homens e mulheres. Então, é uma família. Além de toda essa experiência, é uma família que está por aí, né? Com Ai, relação muito ao bom. tour, tá para sair um tour, a gente já fez um videozinho aí da Casa Let's É. Dive, tá nesse momento aí em processo de edição, vai ser lançado nas próximas semanas. Com relação à loja, vai demorar mais um pouquinho. Tem que Ai, que voltar legal. tudo ao normal para a gente voltar a filmar, fazer umas imagens lá da escola. Recentemente vocês postaram alguma coisa lá aí no Instagram mesmo, não? Isso, Eu no acredito. Instagram tem alguma coisa assim. A gente está fazendo da casa a gente fez um tourzinho completo, filmando, mostrando a Fernanda falando, né? Mostrando a casa, eu filmando e ela falando. É. Normalmente é assim que a gente faz. Uh, e da escola a gente está previsto, já era para ter sido feito, mas aí por causa da pandemia a gente deu uma parada aí. Show. Ó, eu tinha aqui no próximo tópico falar um pouco dos cursos, enfim, se é PAD, né? Isso a gente já sabe, mas falar um pouquinho de qual é a metodologia que vocês usam, enfim. Se você puder falar um pouquinho dos cursos que vocês dão aí, né? O IDC a gente vai, acho que provavelmente falar durante a live inteira, mas se você puder só passar um ampassã aí de Claro. como funciona, se quiser fazer uma certificação com vocês. Então vamos lá. A gente ministra aqui, pode-se dizer que quase todos os cursos PAD, tá? Então, desde o nível recreativo, o básico, avançado, resgate. A gente ministra aqui cerca de 23 ou 24 especializações de mergulho, tá? Dentro do recreativo. A gente ministra todos os níveis de mergulho técnico aqui também. Inclusive, eu te mandei umas imagens aí de mergulho técnico, então 40, 45, 50, o 65 e o Trimix, que a gente ministra aqui. Uma coisa bacana aí do mergulho técnico aqui na região é que a gente mergulha 50, 60 metros de profundidade, com água a 26 graus de temperatura no fundo e com visibilidade às vezes superior a 20 metros, então uma visibilidade top. Então, É, e relativamente perto da costa, menos 2 horas de navegação da costa, a gente já tem pontos bem fundos. Tá?
Além disso, a gente tem algumas especializações de mergulho técnico também e temos algumas especializações direcionada para profissionais de mergulho também, como o marketing aplicado ao mergulho, que é uma certificação criada pela Fernandinha, e vendas aplicadas ao mergulho, que é uma especialização criada por mim, as duas já com certificação PADI. Okay? Ah, que legal. Então, para quem quer fazer o curso com a gente, é só entrar em contato. Nesse momento de pandemia, a gente está fazendo praticamente a teoria de todos os cursos, inclusive TEC, tudo online, né? E provavelmente vai se manter assim durante bastante tempo, ok? Ou pelo menos algum tempo. E a parte prática, então, a gente no curso básico, a gente faz primeiro uma aula de piscina, e aí a gente faz normalmente os 2 primeiros mergulhos na piscina do Amor, que é uma área mais rasa, mais controlada, é uma piscina natural, com até 5 metros de profundidade. Então, isso vai ajudar a dar mais controle, a pessoa que vai para a água sente-se mais à vontade. E depois os últimos mergulhos, normalmente a gente já tenta fazer nos recifes a 18 metros. Tá? Tá. A gente, toda a nossa equipe, ela é treinada, além da parte da PAD, ela é treinada também na parte didática. Então a gente treina os nossos instrutores para ter uma didática mais agradável, deixar a aula mais fluida, mais leve. E também, como é óbvio, na parte de resgate. Normalmente, a gente aqui sempre no início da operação, a gente faz uma simulação com a equipe inteira. Então coloca todo mundo na lancha, normalmente vai para o mar mesmo, quanto eu costumo dizer que a dor é passageira e a glória é eterna, então quanto mais difícil no treinamento, melhor. Então a gente vai para o mar e lá faz então vários tipos de treinamento, desde a galera que simula que ficou inconsciente no fundo e tem que trazer a galera do fundo, a ressuscitação cardiopulmonar na lancha, ministrar oxigênio, enfim, toda a etapa. Normalmente a simulação começa no mar e termina quando a gente descarrega as supostas vítimas na areia, né? Então a Sim, gente faz toda essa parte. que legal. Principalmente, eu acho que sou muito fissurado em segurança. Então, toda essa parte aí da segurança, das operações em si, do dia a dia, de manter todo mundo seguro, de checar como é que está o ar da galera, todo mundo, mesmo às vezes, galera experiente está com a gente. Então, a gente tem todo esse cuidado para, enfim, para evitar possíveis problemas, né? E também a gente tem a parte que a gente considera de excelência de atendimento, que é, por exemplo, na nossa operação, o cliente não troca cilindro, tá? É nossa equipe que faz a troca de equipamento para ele. Então, no intervalo de superfície, ele tem um lanchinho e eu costumo dizer que ele veio para mergulhar, para trabalhar tem o resto da equipe aqui, né? Então a Que gente legal. troca cilindro, a gente, enfim, às vezes tem uma pessoa ou outra mais enjoada, a gente está lá também dando uma força, jogando uma aguinha para ver se dá uma aliviada, enfim, o máximo Sim. possível ali para a pessoa ter uma experiência incrível. Então, ótimo, que aí você já começou a entrar mesmo na parte da operação, né? Vamos falar um pouquinho disso, das embarcações e um pouco de como funciona a operação de vocês, né? Assim, do tipo, cheguei, o que que eu faço, sabe? Legal, pra gente passar um pouco da experiência de mergulhar com vocês para o pessoal que está vendo. Legal. A gente atualmente tem 2 embarcações, a gente tem um catamarã e essa lancha aí, ok? Essa lancha tem lotação para 10 mergulhadores. O catamarã tem lotação para 30 mergulhadores, sendo 20 clientes. Okay? Nossa. O catamarã ele faz a operação exclusiva na piscina do Amor e a lancha é quando a gente vai lá para fora para o mar. Aí o catamarã aí. Legal. A gente sempre pede para as pessoas fazerem reserva com antecedência, ou seja, não dá para chegar na praia e eu quero mergulhar agora. E isso muito por causa da experiência que a gente quer passar para a pessoa. Então, essa reserva com antecedência
faz a gente proporcionar, levar, por exemplo, o equipamento ideal para a pessoa, o tamanho correto, nadadeira, colete, enfim, tudo certinho. E faz a gente também se preparar, né? Saber quantas pessoas é que estão na operação, e isso vai influenciar diretamente também na quantidade de staff, tá? Sim. Então, a parte da piscina do amor, como o Flávio falou aí, Flávio foi nosso aluno aqui, se formou como instrutor também. Como ele falou, também tem a questão da tábua das marés, né? Na piscina Sim. do amor, a gente precisa de maré baixa para poder mergulhar. Como a gente está mergulhando numa piscina natural, cheia de recife à nossa volta, com a maré baixa, a ondulação, por exemplo, não passa por cima desse recife. Então a água fica translúcida, ok? E sem correnteza, sem ondulação. Então é onde a gente faz a maior parte dos batismos de mergulho e grande parte dos nossos treinamentos também. A gente tem uma área mais controlada em que a gente consegue. Que é Como é? chamado de brasileiro, né? Exatamente. Com relação às saídas embarcadas, né? Ou seja, fora a piscina do amor, funciona mais ou menos da mesma forma. A gente precisa ter uma reserva com antecedência, tá? A gente tem um quórum mínimo e um quórum máximo para ir para as operações, né? Para os mergulhos. O quórum mínimo para justificar essa saída, o quórum máximo para dar qualidade para quem está na embarcação. Okay? E a gente aqui tem vários tipos de mergulho. Além desse da piscina do amor, a gente tem vários recifes aqui na casa dos 18 metros, 19 metros de profundidade. E tenho alguns recifes massa pertinho ali dos 30 metros de profundidade. E tem os naufrágios, que estão Draguinha, Dragão e Siquip, todos ali também sensivelmente a 30 metros de profundidade. Além disso, a gente tem as saídas TEC também. A gente faz saídas TEC para os naufrágios, ok? Nessas saídas TEC para os naufrágios, por exemplo, enquanto um mergulhador recreativo, se ele tiver com ar, ele faz 2 mergulhos, né? Aí a piscina do amor. Esse videozinho que está passando a piscina do amor, fica a apenas 2 km aqui da costa. Pertinho. Bom. É bem pertinho, 10 minutinhos de navegação só. Na questão das saídas TEC para os naufrágios, por exemplo, é porque enquanto o mergulhador recreativo, se ele tiver com nitrox, ele faz o primeiro mergulho mais ou menos com 30 minutos de duração, faz um intervalo de superfície de 1 hora e volta para a água para fazer mais uns 25, 27 minutos de fundo no segundo mergulho. E vocês que trocam o cilindro, então, no intervalo de superfície? A gente faz tudo. A única coisa que ele precisa fazer, que o nosso cliente precisa fazer durante o intervalo de superfície, é comer o lanchinho, tomar uma aguinha ou um refri e descansar. Tá? Não precisa fazer mais nada. Ok. Com certeza, sempre. É esse o objetivo, que a experiência seja o melhor possível. Na saída TEC lá, quando a gente faz saída TEC para os naufrágios, a gente faz normalmente 65 minutos de fundo, direto. Certo. E aí a gente faz uma descompressão mais ou menos de uns 16 minutos, 17 minutos, e voltamos para a terra. Ou seja, é uma saída que chega bem mais cedo à terra do que a saída normal, e não tem que ficar ali 1 hora em cima do barco olhando para ontem, né? Claro, com certeza. Eu acho que eu tenho aqui, você mandou bastante vídeo, inclusive dos mergulhos, mas tem uma pastinha que é só da piscina do amor. Vamos mostrar as fotos aqui, depois a gente pode mostrar uns vídeos. Gente, cristalina a água, né? Água, hein? Ai, meu Jesus. A gente aí, 80 dias, olha. Isso aí é o Recife, ó, toda essa aí no fundo é o nosso catamarã, né? Esse pontinho branco, e aí tudo à volta aí é o Recife que forma a piscina do amor. É um parque de diversões. Sem dúvida. Ó, o pessoal está perguntando, Profundo no Mundo, qual é o naufrágio menos profundo da região?
Todos os nossos naufrágios eles estão a 30 metros de profundidade, tá? Então, estão todos mais metro, menos metro, está tudo nessa casa. Show. E tem que ter o avançado, então, né? Precisa ter o avançado para poder mergulhar nos naufrágios. A gente normalmente não leva ninguém além do seu nível de certificação, né? Então, galera do básico mergulha até 18 metros, galera do avançado até 30 metros. Show. Isso aí tudo Muito é bem. piscina do amor, tudo é uma Piscina área do- aí cheia de recife. Maravilhoso, super transparente a água. Imagina. Ai, Jesus, É a gente linda. aí 800 dias sem mergulhar, sem ver o mar aqui, pelo menos em São Paulo, é um É terror. transparente e quente, né? A temperatura média da água aqui em Maceió são 27 graus. Inclusive no fundo. Dificilmente a gente tem termoclina aqui. Então é sempre uma água bem quente, bem legal. Sonho de qualquer mergulhador. Então, legal. Então, vocês fazem aí, só para a gente ter a piscina do amor, que é pertinho, e Isso. os. Quanto tempo demora para chegar? Quanto tempo de navegação? Para a piscina do amor? Não, faz ali a piscina do amor e tem também as saídas embarcadas para mais distantes. Isso. Para os recifes, depende do Recife, tá? Mas entre 25 minutos até uma hora, depende do Recife que a gente está mergulhando. Para os naufrágios, Draguinha e Sequipe são os naufrágios mais próximos que a gente tem, sensivelmente uma hora também. Dragão, Uhum. uma hora e meia, uma hora e 40, dependendo das condições do mar. Para os pontos TEC, normalmente uma hora e 45, até 2 horas também, dependendo das condições do mar, para a gente chegar aos pontos TEC. E tem nesses naufrágios, como é? O mergulho com correnteza? Tem correnteza? Não, dificilmente, às vezes acontece, mas é bem difícil a gente ter correnteza aqui na nossa área. Então costuma ser um mergulho bem tranquilo. A gente está no Nordeste, ou seja, o mar aqui balança um pouquinho, tá? Mas Uhum. principalmente aí entre novembro até abril, o mar costuma ser bem calminho, então não tem dificuldade. Água transparente, dificilmente tem correnteza, quando tem ela é muito leve. Eu me lembro, nesses anos todos, meia dúzia de vezes aí de correnteza forte, o resto é uma correnteza bem tranquila, ok? E não é um mergulho difícil, na verdade é um mergulho encantador, né? Que a gente entra na água e quando bate a hora de subir, né? Quando o computador avisa que a gente tem que subir, dá vontade de chorar, que a gente quer ficar lá embaixo. Sei bem. Que legal. Muito bom. Então, existe um período melhor para ir, para mergulhar? Entre outubro e abril são os melhores meses aqui na região, tá? Setembro, normalmente, a gente já começa os mergulhos. Ainda não é um mergulho tão legal, né? O mar ainda está um pouquinho mais agitado. Maio também ainda se mergulha bem, ainda tem uma boa água. O mar começa a ficar um pouquinho mais agitado. Julho, a gente praticamente já quase não consegue mergulhar aqui. Pelo menos a gente já não faz reserva com antecedência. Ok? Isso depende bastante dos anos. Isso aí é o Draguinha. Vou, E vou passando, agosto. tem bastante, aí você vai falando, para a gente mostrar um Aham. pouquinho das. Nossa, visibilidade, isso aí, Isso é 30 metros de profundidade. uma coisa linda, nossa. E E os aí, naufrágios, então tem que ter o avançado, mas não precisa ter a especialidade? Como é que funciona? não precisa ter especialidade. A gente pode fazer os naufrágios só com avançado. A gente recomenda que tenha um nitrox, né, para poder aproveitar mais o fundo. Só com ar dá sensivelmente em uns 20 minutos de fundo. Com nitrox dá 30 minutos de fundo. Se tiver a especialização de naufrágio, existe a possibilidade de a gente entrar no naufrágio. Então, um membro da equipe vai acompanhando a galera que tem a especialização de naufrágio. Sem especialização, a gente fica apenas por fora do naufrágio, a gente não entra. Essas imagens aí que está passando agora são por dentro do Draguinha, né? São imagens feitas, eu acho que esse ano ainda, no início do ano.
E, cara, normalmente é assim lá dentro ou mais ainda. Costuma ser bastante repleto de vida, várias espécies. É normal a gente encontrar moreia aí no Draguinha, então a gente costuma dizer que tem uma moreia aí que é um dinossauro, ela deve ter pelo menos uns 2,5 metros de comprimento. É um bicho assim gigante mesmo. É normal a gente encontrar tartaruga, é normal encontrar raia. Por vezes a gente consegue encontrar mero. Há um mero que fica aí de vez em quando no naufrágio, nesse naufrágio específico, no Draguinha, que é um Tem um mero vídeo que dele. deve pesar. Então, é um mero que é quase do meu tamanho, é um bicho gigante. Ah, é muito bonito, nossa. Eu acho que tem um dos vídeos aqui, tem o Mero. Tem, num desses vídeos aí do Draguinha tem. Aí também é interior do Draguinha, ó. É uma outra sala aí do Draguinha. Nossa, é maravilhoso. Show. Muito cristalina a água, né? Maravilhosa, nossa. De uma forma geral, ela é sempre assim, sempre limpinha, sempre bem clarinha. Inclusive, no inverno, a água também é clara. Normalmente, o mar é que é bem mais agitado. A galera Sim. está perguntando aí se o Itapajé a gente costuma ir. Não, infelizmente a gente não opera Itapajé, porque o Itapajé ele fica a sensivelmente 80 quilômetros aqui de Maceió, ao sul de Maceió. Então, mesmo na nossa lancha, vai dar sensivelmente umas 4 horas de navegação para cada lado. Então, é uma viagem muito sacrificante, né? Porque a gente sai de manhã cedo e chega à noite, praticamente, para fazer 2 mergulhos, mais ou menos aí também 30 e poucos minutos. Então, não justifica, operacionalmente, não justifica fazer Itapajé. Ó, aí, Tartaruga, Draguinha, a Fernandinha aí, ó. Gente, a Fernanda é ótimo fazer live com ela, porque ela vai respondendo tudo aqui também, viu? Vocês são uma boa dupla aí, cada fazendo funcionar a coisa. Vou passar mais um vídeo, aí a gente pode falar também um pouquinho do IDC, que acho que tem umas fotos. Nossa senhora, olha lá. É um paraíso, né? Um A paraíso. profundidade aí desses pontos são 30 metros. Estamos a falar aí, essas imagens que estão passando agora é dos naufrágios 30 metros de profundidade. Tá respondido aí para o Rodrigo, que acabou de perguntar isso. Legal, você quer falar um pouquinho do IDC também, Miguel? Acho que a gente pode contar um pouco de como Então, funciona e aí com vocês. o nosso IDC, né, a maior parte da galera que vai aqui para o nosso IDC é a galera que se forma conosco. A gente recebe muita gente que nunca mergulhou na vida e decide virar instrutor de mergulho, ou seja, chega aqui sem curso nenhum. E aí a Ah, gente faz toda a formação desde o zero até a maior parte da galera também se forma como instrutor MSTT, que é um instrutor de especialidade. Okay? Isso ajuda. independente. As Cortou, Ju, especialidades, não entendi, desculpa. como o MSGT, vocês dão aí também, dão também os Sim, cursos de especialidades. sim, e a gente aqui na parte do MSTT, né, que normalmente são 5 especialidades para fazer o STT, a gente tem um programa aqui que são 6 pelo preço de 5. Ou seja, a gente Ah, oferece uma das especializações para o aluno, né? A gente, além disso, né, mais para frente, a gente também faz IDC Staff aqui na Let's Dive. E, enfim, em breve, se tudo correr bem, a gente vai ter também instrutor de nível tech aqui na Let's Dive. Então, como eu e estava a aí explicar, são turmas. Como é que funciona? São diferentes turmas ao longo do ano? a gente tem 2 turmas normalmente por ano, uma em Tá. março e outra em novembro, ok? A nossa turma tem capacidade máxima de 12 pessoas, ok? Uhum. A gente tenta não colocar muita gente para poder dar assistência. E o nosso IDC, ele é talvez um pouco diferente da maioria aí, né? Então a gente tem aula, aulinha padrão, né? Normalmente das 9 às 5 horas da tarde.
Após as 5 horas a gente dá um break para todo mundo e a maior parte das vezes a gente volta para a sala de aula para tirar dúvidas da galera. Então, durante o IDC, a gente faz reforço de física, reforço de Uhum, fisiologia, tabela. Então, a gente vai fazendo reforço de tudo e mais alguma coisa, todos os programas aí do IDC, tudo completo, para a galera não ter dúvidas. Tá? uhum, Esse reforço não tem custo nenhum para os alunos, tá? Então isso é uma aula extra. Ninguém é obrigado a participar, ok? Mas quem quiser participar, fica à vontade, ok? sim. Mas, Uh, Aí durante o IDC também, a gente, de uma forma geral, faz mais do que o padrão PADI. Então o padrão PADI, se não me engano, são 3 aulas teóricas, né, que o aluno precisa de apresentar durante o IDC, 3 de piscina. A gente faz bem mais do que isso. Normalmente, por exemplo, a aula teórica, às vezes 5, 6 aulas durante o IDC, que o objetivo é fazer com que o aluno entenda o conceito de cada etapa da aula. Quando ele uhum, entende esse conceito, então fica muito mais fácil para ele depois no exame, no dia a dia. Aqui também, na véspera do exame, né, quando o examinador faz a abertura do exame, a gente acho que só teve uma turma até hoje que fez a abertura no mesmo dia do exame. Normalmente é sempre na véspera do exame. uhum, Então, quando o aluno recebe lá a folhinha com o que ele vai apresentar durante o seu exame, né, da parte teórica, aula de piscina, aula de mar, etc. Normalmente a gente volta todo mundo para a Let's Dive também. E aí, imagina que começa com aula teórica de manhã, no primeiro dia, e aula de piscina no primeiro dia à tarde. Então a gente já prepara todas as aulas teóricas que vão ser apresentadas de manhã. E aí eu e a Fernanda, o candidato prepara, mas eu e a Fernanda a gente está lá para fazer um reforço. Então no final dele preparar, ele passa para mim ou para a Fernanda. A gente normalmente divide a turma em dois e eu dou uma olhada para ver se há algum ponto que precisa ser melhorado, alguma coisa. Com relação à aula prática de piscina ou de mar, a gente vai mais a fundo do que isso. Além de ele preparar essa aula, ele depois apresenta para a gente no seco. Então, a gente vai para uma área ali da Let's Dive e aí tem o instrutor, tem o Dive Master e tem mais 2 que vão fazer papel de aluno. E ela sim. ali no seco, ele vai demonstrar tudo e vai basicamente escutar a aula para a gente, para ver o que é que, se há alguma falha, se há alguma coisa que precisa melhorar. Tudo isso, né, então toda aquela formação bem completa desde o início, que a gente reforça várias vezes durante todo o programa. Isso das aulas de reforço não é apenas durante o IDC, é durante todo o programa, né? Uhum. Os nossos alunos GoPros, se a algum momento ele tem alguma dificuldade, a gente volta para a água com ele também, quantas vezes forem necessárias até ele sanar aquela dificuldade. E isso também não tem custo nenhum para o aluno. Então, todo esse treinamento e toda essa parte até aí fez a gente ter uma taxa de aprovação de 98% nos nossos exames. É a taxa mais alta das Américas. Muito Tá? bom. Inclusive, agora em Que o, março. Pode desculpa, que falar. o AI é logo em seguida, né? Ele é logo em seguida do IDC que mantém muito fresco, né? Toda essa vivência. Normalmente, normalmente a gente combina as datas da IDC de E com a PAD, né? E a gente Uhum. programa o nosso IDC baseado nessa data. Isso para que quando acaba o IDC, normalmente ele tem um dia, no máximo 2 ali para dar uma relaxada e já tem o exame. Então está tudo Sim, fresco na cabeça dele. Ele não precisa estudar mais do que já estudou até ali, porque as coisas já estão bem parado. fluidas, ele já sabe o que vai fazer, já está bem preparado. Então é bem tranquilo. Dali 24 Skills. É isso aí. É, show, muito bom. Ó, eu tenho uns videozinhos aqui que eu acho que aí o pessoal recebendo o diploma. Deixa eu virar aqui. Isso.
Isso aí é na cobertura de um dos hotéis aqui de Maceió, tá? Esse hotel fica em frente ao mar, como dá para ver aí. E, como é óbvio, o cara que chegou até instrutor, ele merece subir na vida, né? E uma das formas de subir na vida é fazer a entrega do diploma lá na cobertura do hotel. A gente prepara uma festinha lá na cobertura do hotel. Então tem toda uma cerimônia. Ele recebe o diploma. Ele recebe uma camisa polo exclusiva para instrutores formados aqui pela Let's Dive. Esse polo realmente é exclusivo, a gente não vende, a gente não doa para ninguém, é só para os nossos candidatos. E depois dessa cerimônia aí, que normalmente acontece no início da tarde, lógico que tem a cerveja, né? Tem o snorkel test então à noite. Vou pôr aqui o snorkel test. Snorkel test é o momento mais esperado pela galera. Opa! Que serve também para a galera dar uma aliviada aí no stress, né? Do trabalho todo, às vezes de 6 meses. E aí, ó, como é óbvio, a gente demonstra como fazer o snorkel test. Então eu e Muito bom. Fernandinha aí demonstrando e eu abastecendo a Fernandinha. Snorkel test é tudo, gente. E aí toma cerveja pelo snorkel, né? Rapaz, o meu foi lá no México, não era cerveja, não, era tequila, imagina. Então, Foi. a gente tem o snorkel test básico, que é esse aí, né? Só com a cerveja. Aí o copinho gel nitrox, que já tem alguma mistura. E às vezes tem o trimix, né? Que às vezes é cachaça e tequila, alguma coisa assim no gênero. Demais. E aí dá-lhe festa, né? E aí é a noite toda, né? Ó, tô aqui com o Polo, ó. Não sei se dá para ver aí, a minha imagem está congelada aqui, mas não sei se dá para ver aí, ó. Esse é o Polo que os nossos alunos recebem na finalização aí do evento, né? Da sua formação. Fê, a Fernanda tá falando aqui que ela foi nota 5, perfeito. Demonstrou muito bem. Show. Deixa eu ver aqui que horas são, porque por mim, eu fico batendo papo eternamente, viu? Tem que segurar. A gente costuma fazer no final das nossas lives um negócio que a gente chama de bate-bolha, né? Aquele Aham, momento Mariela, né? Não sei se você já viu aí nas nossas aham, lives. já. Então, vou fazer o bate-bolha com você e depois a gente vai falar do sorteio do boné. Ó, tem o meu aqui. Ó, E da saída, né? combinado. Então, vamos lá, olha lá. O azul do mar, É o vida. que é vida. É uma pessoa que te inspire. Jacques Cousteau. É boa. O melhor mergulho. Fazer bolhas. Qualquer mergulho é bom, desde que faça bolhas, está valendo. O mergulho dos sonhos. Talvez um que você ainda não tenha feito, ou que você tem muita vontade de Truclagum. fazer. Os naufrágios lá de Truclagum. Um animal marinho. Tubarão, lógico. E para você, o mergulho é. Cara, o mergulho é a minha vida, o mergulho é tudo. Eu não me imagino parar de mergulhar. Nossa Senhora, é uma adicção, né, cara? Eu também mudei toda a vida. Com Impressionante certeza. a transformação, né? É um divisor de águas mesmo. Sem dúvida nenhuma. Miguel, então vamos falar um pouquinho do sorteio. O sorteio, gente, a gente vou pedir, tá? As regras são, então, tem que curtir a página da Quero Mergulho e curtir a página da Let's Dive, tá? Correto. Lá na página da Quero Mergulho, a última foto que tem é justamente a foto dessa live, tá? A chamada da Uhum. live. Então, tem que entrar lá e comentar eu quero na live. Na live não, na foto, tá?
A gente deixou para falar aqui no fim, obviamente, a gente só vai sortear para as pessoas que assistiram aqui a live. E um outro ponto importante aqui, tem que deixar o seu perfil público, para eu conseguir checar depois se as duas páginas estão curtidas, tá? Então a gente vai terminar aqui para dar tempo de todo mundo ir lá e comentar. Daqui a 1 hora eu volto para a gente fazer o sorteio ao vivo aqui também, tá? E aí a gente checa. Então, acho importante falar, né, Miguel, que era o que a gente estava falando. Os mergulhos, eles vão ser de acordo com a certificação da pessoa, né? Correto. E de acordo com a agenda de vocês, porque, como vocês falaram, tem um quórum mínimo, então, obviamente, tem que ser marcado com antecedência e combinado diretamente com vocês. Aí, a depender do nível de certificação, né? Isso. O mergulhador básico, ele pode fazer uma saída com 2 mergulhos até 18 metros. O mergulhador avançado, uma saída conosco também com 2 mergulhos também, até 30 metros, que pode ser naufrágio ou pode ser Recife. E ele pode escolher o que a gente tem na agenda, né? E é só marcar. Legal. E é bom que vocês são completos aí, se a pessoa tem o básico, faz logo o avançado, né? Para ir para os navios, de repente já faz o avançado com vocês. Com certeza. Ela pode decidir fazer o avançado com a gente faz o avançado em apenas 2 dias, então no final de semana ela se certifica como avançada, e ela depois ainda tem essa saída que ela pode usar para voltar a mergulhar nos naufrágios, quem sabe no outro naufrágio, né? Show de bola, show de bola. Então, pessoal, lembrando, voltando lá, curtir a página da Quero Mergulho, curtir a página da Let's Dive e na última foto que tem postada na página da Quero Mergulho e comentar eu quero, tá? Tem que ser eu quero mesmo e tem que deixar o perfil público para a gente poder checar se as duas páginas estão curtidas. Miguel, muito obrigada. Eu ainda não fui na Let's Dive, voltei agora do México, fiz o meu IDC lá. E assim que essa pandemia passar, que a gente puder sair de casa, pretendo ir fazer uma visita para vocês, né? Será um Flávio prazer. Grossado. Muito obrigada pelo seu O prazer foi tempo. meu. Muito show de bola. A gente sabe aí, 5 estrelas, muito puta serviço e uma puta escola. Muito obrigado, o prazer foi meu. Muito obrigado pelo convite. Adorei passar esse tempo aqui com a galera toda, né? Muita galera aí comentando, muita galera nos acompanhando, muito massa contigo. Foi um prazer enorme. Dessa vez a gente conseguiu realmente conversar. O e Fabito aí, mandando, falando Portuga e tal. Tem um pessoal que agora está interagindo. A Fernanda, Fê, obrigada também, querida. Preciso te conhecer. Vou te ligar, viu? E qualquer coisa a Mas gente está à enfim, disposição. Miguel, É só dar um toque. mais aí. Valeu. Obrigado, então. Tamo junto. Muitíssimo obrigada. Vamos nos falando aí, assim que possível. Vou aparecer aí, Vamos bater na mergulhar. porta. Com certeza. Vamos mergulhar. Falou, galera. Valeu. Obrigado por hoje. Obrigada, gente. Tchau, tchau, Miguel. Tchau. Gente, tchau. Então é isso. Boné lindo, maravilhoso. Não esqueçam, então, de ir lá na nossa página, curtir, comentar eu quero na foto. E daqui a 1 horinha eu volto para a gente fazer o sorteio, tá? E aí quem ganhar vai ser ótimo, de repente a gente consegue ir junto. Olha que maravilha. Fê, eu vou sim. Assim que der, a gente vai para aí. Fazer um mergulhar, filmar tudo e depois a gente faz um snorkel test de celebração deste namoro que já acontece há bastante tempo. Tá bom, pessoal? Vamos que vamos. Seguimos firmes e fortes e atentos. Se possível, fique em casa para a gente poder voltar o quanto antes aí a mergulhar. Tá bom, pessoal? Boa noite. Nos vemos daqui a 1 hora.